Boa noite, gente. Gostaria de agradecer a presença de todos. Nós daremos início ao primeiro curso introdutório da Liga Acadêmica de Oftalmologia da Universidade Estadual de Goiás, sob orientação do prof. Dr. Júlio César, sendo os membros fundadores Eva Ida, Hugo Dias Leso, Laura Carrijo, o Everton Barbosa. Informamos que a temática do curso introdutório é Síndrome do Olho Vermelho e será ministrada pelo professor orientador que foi supracitado e se encontra presente. Estamos muito esperançosos com o desenvolvimento e atividades da Liga e convidamos para que realize a inscrição no processo seletivo, o qual é direcionado para estudantes de medicina conforme estabelecido no edital do processo seletivo. Além disso, é importante lembrar que a prova será realizada no dia 25 de abril, às 19 horas, na Unidade Universitária de Itumbiara, presencialmente com duração de 1 hora. Antes de iniciarmos, gostaríamos também de agradecer a orientação do nosso professor, o Dr. Júlio César. O Dr. Júlio César, ele tem graduação em Medicina pela UFMS, título de especialista em Clínica Médica pela Sociedade Brasileira de Clínica Médica, certificado de atuação em Medicina de Urgência pela SBCM, AMB, título de especialista em Medicina da Família e da Comunidade pela SBMFC, AMB, residência médica em oftalmologia pela UFMS e título de especialista em oftalmologia pela CBO, AMB, especialista em engenharia biomédica com ênfase em engenharia clínica pela UNESA, mestrado em ensino na saúde e doutorado em ciências da saúde pela UFG. Agora passo a palavra ao nosso professor orientador para dar prosseguimento ao curso introdutório. Seja bem-vindo, professor, e fique à vontade. Gostaria de agradecer pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês, viu? E para mim vai ser um grande desafio estar junto dessa liga. Por quê? Porque reavivar os conceitos oftalmológicos é belíssimo. O olho é o segundo órgão mais complexo do corpo humano. Ele tem sistema de motilidade, ele tem sistema de captação de imagens, de acomodação. Então, para mim é uma honra falar sobre esse assunto. E obrigado, Eva, pela gentileza de ter lido o nosso currículo. Então, vou passar agora a apresentação dos slides, onde a gente vai se apresentar. Compartilhar aqui. Ok. Então, o tema da nossa aula de hoje é Síndrome do Olho Vermelho, uma abordagem clínica e diagnóstico diferencial. A Eva já me apresentou, eu sou Júlio César Souza Silva, sou oftalmologista, dentre outras coisas, e tenho pós-doutorado em oftalmologia, principalmente na área de cegueira, né? E sou professor titular da Universidade Estadual de Goiás. Aqui estão os membros fundadores, agradeço a todos a presença do Hugo, da Laura, da Eva e do Everton. Bem, aqui falando um pouquinho sobre a nossa liga, nós temos alguns objetivos. O objetivo educacional, que é promover a educação mesmo, o aprimoramento de vocês na parte técnica em relação à oftalmologia, por meio de palestras, de aulas, de workshops, né, discussão de casos clínicos. Nós fazermos também nessa liga a atualização científica, manter os temas o mais atualizado possível, principalmente na busca ativa por artigos. Nós podemos, dentre os objetivos também da liga, é a promoção da saúde, porque não basta somente estudar, nós temos de colocar em prática a prevenção de doenças oculares, principalmente ligadas aos hábitos saudáveis da comunidade, né? A busca ativa pelos oftalmologistas para poder fazer uma boa saúde pública ocular. Também o contato com outras áreas também, nas quais a oftalmologia ela interage, né, com a clínica médica, com a neurologia, com a otorrino, enfim, com todas as áreas que fazem interface com a endocrinologia, né, e também com outras áreas da saúde, com a enfermagem, a fisioterapia, a psicologia, fazendo uma abordagem multidisciplinar.
ainda como objetivo da Liga, nós temos também fazer a participação de membros em atividades de pesquisa. Os membros que forem da Liga, os membros titulares da Liga, farão uma revisão sistemática, né? Então, vão produzir um artigo de excelência, né? De revisão sistemática, uma produção para uma produção científica robusta. E também buscar o networking, o contato de vocês com futuros professores, com futuros preceptores de vocês nas residências e tal. Outra também, participação de encontros científicos, né? Vamos promover vocês irem aos congressos, aos encontros, aos simpósios, e também promoção de atividades acadêmicas, oportunidades de acadêmicas e profissionais. E, por último e não menos importante, a conscientização sobre o manejo das doenças oftalmológicas num contexto de uma postura ética e dentro de um contexto de ética médica. Bem, eu creio que os membros, vocês vão poder tirar essas dúvidas, mas com os membros fundadores. Mas a aula inaugural é hoje, a prova para admissão vai ser no dia 25/4, a aplicação pelos membros fundadores, aí na UEG de Itubiara, com 20 questões objetivas, uma questão discursiva classificatória. A frequência do curso mínimo é 75%, a certificação vai ser pela Universidade Estadual de Goiás. A admissão vai ser através do conteúdo, pelo tema, Síndrome Olho Vermelho, uma abordagem clínica diagnóstico diferencial. Não cai somente questões que vão ser faladas na aula de hoje, mas sim pela bibliografia também, pelo Kansky e pelo IA9. Então, a pessoa tem que estudar o tema de hoje, através da aula, também pelos livros, para poder ter bom êxito na resolução das questões. O número de vagas são 10, um total, sendo 4 dos fundadores e 6 a partir de concurso público para os demais acadêmicos de medicina, um total de 10 vagas. A orientação de trabalho de curso em oftalmologia ficou definido que serão orientados os alunos que passarem pela prova de admissão da Liga, né? Então, vão estar os alunos que vão ser orientados um tema de TC em oftalmologia têm que estar ligados obrigatoriamente à Liga. Bom, como é que fica o sistema de avaliação? Assistência e participação nas aulas com peso 2, execução de atividades da Liga peso 3 e elaboração de artigo científico peso 5. Qualquer dúvida deve ser ministrada, deve ser dirimida para os membros diretores e fundadores da Liga. Bem, falando agora sobre a síndrome do olho vermelho e a abordagem clínica e diagnóstico diferencial. Bem, o olho vermelho ele é uma das queixas mais comuns da prática oftalmológica e pode ter diversas causas, conforme a gente vai ver na aula de hoje. Uma vez que a vermelhidão é um sinal dessa condição oftalmológica subjacente, né? E que pode expor desde casos simples, casos corriqueiros, até casos onde pode estar exposto uma certa gravidade. Então, a síndrome do olho vermelho, para vocês buscarem na literatura e se prepararem para a prova, ela está ligada ao olho seco, às blefarites, o pterígio, as conjuntivites, as episclerites, as ceratites, as uveites, o glaucoma agudo, as hemorragias oculares e outras causas também, como queimadura por solda, trauma ocular, lente de contato, alergia ocular, tumores oculares, doenças sistêmicas, irritações químicas, dentre outras. O primeiro tema que nós gostaríamos de abordar seria sobre o olho seco. O olho seco é uma condição no qual a superfície ocular ela não está devidamente lubrificada. Olha, aqui nós temos de parar um pouquinho, porque muitas pessoas falam assim, mas meu olho tem muita lágrima, doutor. E a pessoa está com o olho seco. Por quê? Porque o olho seco ele pode ser evaporativo,
ele ter a lágrima, ter a água, mas não ter uma quantidade de gordura, por exemplo, que está presente na lágrima, estar sendo insuficiente. Então, ou a quantidade de mucina da lágrima. Então, não é só você ter a aguinha, só a parte líquida. Tem que estar os 3 componentes, tem que estar em equilíbrio isosmolar em uma quantidade adequada para que essa lágrima funcione. Então, falando sobre causas do olho seco, pode ter várias causas. Por exemplo, a senescência, o envelhecimento. O uso excessivo de telas, né, de dispositivos eletrônicos que emitem radiação ultravioleta. Condições médicas também, como as colagenoses, né, artrite reumatoide, lúpus, síndrome de Sjögren, enfim. Outros sintomas também, falando sobre sintomas, né, o olho seco e seus sintomas. Os sintomas do olho seco podem variar, mas geralmente é desconforto, irritação, vermelhidão, que é o tema da nossa aula, sensação de areia, o corpo estranho, aí a córnea pode inchar um pouquinho, ter um pouquinho de edema de córnea, fazer sensibilidade à luz e visão turva. Aqui eu estou mostrando uma imagem de um olho corado com a fluoresceína e iluminado pela luz de cobalto. Isso aí é na lâmpada de fenda. Quem for fazer, quando vocês chegarem lá no internato, na oftalmologia, vocês vão ver que a gente vai corar com a fluoresceína para ver. Aqui existem alguns pontos de ceratite, aqui, né? Mostrando aqui alguns pontos que o olho está seco mesmo. Então, o diagnóstico ele é baseado nos sintomas, que a gente já falou, né? E bem como exames como a biomicroscopia, como o teste de Schirmer, como tempo de ruptura do filme lacrimal, né? E exames da superfície ocular com corantes, que nem a lisamina verde, o rosa bengala, o Schirmer e a fluoresceína. O tratamento do olho seco geralmente é feito com colírios, com medidas conservadoras também, higienização da pálpebra e colírios lubrificantes, né? Também tem que ser olhado as questões ambientais. Por exemplo, se a pessoa trabalha muito com ar-condicionado, a convecção fria do ar-condicionado, se a pessoa trabalha muito com tela, a pessoa tem que fazer pausas, né? Por exemplo, a cada 20 minutos, a cada 30 minutos, fazer uma pequena pausa, piscar, sair da tela um pouquinho. Nós temos também medicamentos que a pessoa pode usar à base de ômega 3 para melhorar a lubrificação da lágrima, né? Nos casos mais severos, a utilização de pontos lacrimais e o uso também de outras substâncias, né? O uso de lente de contatos especiais para olho seco e tal. Bom, os colírios lubrificantes que a gente utiliza, o mais moderno atualmente, o mais utilizado e mais moderno é o hialurônato de sódio. Existe a hipromelose, o carboximetilcelulose, o PEG, o benzalcônico clorido. O prognóstico do olho seco está muito ligado também à doença de base. Geralmente, o olho seco, assim como o cabelo seco, a pele seca, aí ele exige um manejo, né? Geralmente com colírios. O colírio ele pode ser aquoso, ele pode ser gel, né? E o prognóstico depende muito da doença de base. Se é só o olho seco ou se tem, por exemplo, síndrome de Sjögren, que já expõe um pouco a pessoa mais à gravidade, né? Lúpus eritematoso sistêmico, Sjögren. O segundo ponto de que nós temos para falar é a blefarite. Eu estou falando aqui, aí eu vou pedir para as pessoas que estão na direção, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, para fazer o controle aí das mãozinhas e tal, né, para a gente poder fazer. E tirando alguma dúvida, enquanto a gente está fazendo a exposição, podem perguntar. Ou se vai ficar só para um tempo futuro, né, no final. Aí vocês administram. Falando sobre o segundo tema, sobre blefarite. A blefarite, o nome já fala, blefaros é pálpebra, ite, inflamação. Então, é uma inflamação da pálpebra. Ela também vai levar a um olho vermelho. O olho seco foi o primeiro tema, blefarite, o segundo tema. Então, quais são os sintomas que a pessoa
vai estar ligado com a blefarite. Primeiro, a coceira, porque a blefarite pode ter substâncias na lágrima que podem alterar sua osmolaridade e aí a pessoa sentir o prurido ocular, que estaria ligado mais a uns sintomas de alergia, sintomas alérgicos. A pálpebra pode estar ali inchada, com edema, hiperemia, pode ter madarose, queda de cílios, né? E distiquíase, triquíase, o cílio invertido, cílio metaplásico, distiquíase, isso já numa blefarite mais crônica. Outra coisa também que a pessoa pode ter com a blefarite é o lacrimejamento e o olho vermelho, que é o tema da nossa reflexão de hoje. Bem, a blefarite, principalmente a crônica, ela pode estar ligada ao terçol, que é o ordelo externo, ao ordelo interno, que é o terçol na placa anterior ali, para frente da placa anterior, ou o calásio. Todas essas patologias associadas também podem estar ligadas ao olho vermelho por uma instabilidade do filme lacrimal. Então, falando sobre o filme lacrimal, como já falei, a lágrima é um líquido complexo, onde vai ter por fora uma camada lipídica, que corresponde mais ou menos a uns 10% do filme lacrimal, uns 80% ali, uma camada aquosa de mucina, uma camada lipídica, e depois 10% uma camada de mucina, que adere ao ceratócito. Então, a lágrima é um conteúdo complexo. Por isso que a pessoa não deve hidratar o olho com soro fisiológico, porque ele é um líquido muito simplório, muito simples. Tem que ter ali uma certa adesividade, tem que ser um produto mais elaborado para uma melhor hidratação e adesividade. A blefarite, aqui nós estamos vendo nessa slide, uma pálpebra normal, com a glândula de meibômio normal, e uma glândula de meibômio onde existe aqueles pontos ali mais à direita, que mostram ali as glândulas de meibômios obstruída, uma glândula de meibômio hipertrofiada, com um bordo palpebral, geralmente com teleangiectasias, com presença de vasos, com colarete, com cílios, com crosta, né? A gente chama de colarete. Então, geralmente, uma blefarite posterior dá muito esses sintomas, né? De meibomite. Então, você vê que nessa lágrima aqui, ó, nós estamos aqui com debris, é uma lágrima que apresenta debris justamente, e gordura também, e mucina, uma lágrima desestabilizada. E lá, ali na direita, nós vemos ali que foi corado com fluoresceína, e existem pontos de ruptura, que são essas frestas pretas que estão ali aparecendo no fundo verde, que é onde a lágrima rompe, mostrando ali a fragilidade evaporativa do filme lacrimal. Então, falando de causas, uma das coisas da blefarite é o próprio efeito do tempo. Você vê ali aquele idoso ali que tem uma dermatocálise, tem uma certa pitose. Então, os fatores da idade, com frouxidão ligamentar, né? Distúrbio hormonal também, mulher cai muito, o hormônio, principalmente na pós-menopausa, alimentos gordurosos, né? A dermatite seborreica, dermatite atópica, tudo isso pode estar ligado como causa ou fator precipitador para a blefarite. Acne rosácea. Agora, a blefarite anterior, vocês veem que não tem tanto o acometimento da glândula de meibômio, está mais à frente dela. Então, você vê aí nessa imagem que os cílios, eles estão desorientados, eles estão uns para cá, outros para lá, uma rarefação da densidade ciliar, eles têm uma desorientação tempo-espacial, a pálpebra está avermelhada, existem ali pontos inflamatórios e com secreção na base ciliar. Então, isso aí mostra que o cílio, onde está a presença do cílio, que é a parte mais anterior da pálpebra, que está afetada, acometida, né? Então, ali, esse excesso de produção
de gordura associado com esse processo inflamatório, geralmente afeta a lamela anterior e dá essa sintomatologia, né? Então, pode ser visto caspinhas, caspa. Então, é uma blefarite seborreica, né? E geralmente está ligado à presença de micro-organismos, de bactérias. Então, a blefarite, ela é essa inflamação. A blefarite crônica pode estar causada por essa disfunção da glândula de Meibômios e pode produzir também essas caspas e juntamente com essa associação bacteriana, geralmente estafilocócica. Bem, outro micro-organismo também é o Demodex folliculorum, também causa essa blefarite anterior, né? Então, esse ácaro pode estar presente e infectar as glândulas sebáceas e pode provocar a blefarite anterior. Então, o termo blefarite posterior, ou meibomite, como a gente falou, afeta a lamela posterior, relacionada às glândulas de Meibômios. Então, você vê aqui nessa imagem, nós temos aqui uma blefarite mostrando os pontos de Meibômios bem permeados, né, com teleangiectasias, que são a formação de neovasos ali, e uma desestruturação, uma certa madarose. Ali na imagem já dá para ver a lágrima com um pouco de debris, de mucina, um pouquinho de oleosidade. Isso na lâmpada de fenda dá para perceber. Quando você fecha o olho, você vê, e a pessoa abre o olho, você vê correr a lágrima e você vê correr o lipídio por cima da lágrima. Então, a meibomite ocorre por inflamação da pálpebra na parte posterior, onde estão as glândulas de Meibômios. Repetindo, essa estagnação, a fisiopatologia dela, né? Ocorre o crescimento de bactérias que aumentam sua atividade enzimática, deixa a gordura a gordura da glândula mais densa, o que gera ácidos graxos livres, que geram esse processo inflamatório, né, que é notado pela vermelhidão da lamela posterior das pálpebras. Então, na imagem à esquerda, você vê aí uma disfunção meibomiana que não é severa, e na direita, uma obstrução ali das glândulas meibomianas, mais atrás, mais próximo da conjuntiva posterior, mais atrás da linha branca, e também uma base ciliar muito hiperemiada, né, uma linha branca muito hiperemiada. Então, existe esse acúmulo dessa gordura. Um dos tratamentos para isso é a gente pegar e fazer a higienização, lavar o olhinho com shampoozinho de bebê e soro fisiológico. E existem produtos como o Blefagel, que são lenços que a pessoa que vem com o produto de higienização próprio para a pálpebra, que a pessoa deve fazer a higienização do bordo palpebral e tirar das glândulas de Meibômios esse excesso de gordura, né? Então, essa disfunção de glândula de Meibômio pode ser de baixa secreção e pode ser de alta secreção. Cada uma dessas modalidades pode ocorrer de forma primária, secundária, né? Pode ser secundária a alguma doença e pode ser secundária também a fatores de alimentação, etc. As glândulas de Meibômios normal, elas produzem um certo teor de gordura. E também a pele da pessoa pode também ser oleosa. Então, às vezes, a pessoa vai ter que fazer esse processo de higienização constantemente, com produto, com lencinho, né? Só um instante aqui, pessoal. Deixa eu só mandar um recado aqui. Muito bem. Então, aqui, nós temos aqui, agora, uma outra característica, que são as blefarites com alta secreção. Então, quando aparece essa espuma na lágrima, vocês vê até tem a espuma, e na base inferior da córnea você vê ali que existe até um acúmulo desse material ali na base ciliar, levando a uma irritação, né? Então, isso daí é uma disfunção de glândulas de Meibômios com alta secreção. Ela é hipersecretora. Então, as glândulas de Meibômios
produzem muita gordura, e isso daí vai servir de uma base catalisadora e colonizadora de micro-organismos, né? E vai ter a proliferação desses micro-organismos que vão fazer com que haja uma seborreia meibomiana e a instalação de processo inflamatório bem importante, né? Então, alguns cientistas propõem que a própria disfunção dessas glândulas produza essa secreção espumosa. Outros já defendem outras vias que são resultado dessa metabolização pela vida e colonização dos micro-organismos nessa região. E a blefarite, que é a segunda causa de olho vermelho, ela pode ser anterior, que nem nós vimos, posterior, e pode ser mista. Aí nessa imagem vocês estão vendo as glândulas de beibômios com muita gordura, muito inflamadas, bem permeadas, e à frente, nos cílios, vocês estão vendo as caspas, vocês estão vendo um processo inflamatório, hiperemia, telangiectasia, os cílios aderidos, colarete. Então, essa aí é uma blefarite mista. Então, os fatores associados também podem estar ligados à lente de contato, blefarite, né? Maquiagem, a mulher que usa lápis, rímel, protetor solar, né? Aquela maquiagem de base com protetor solar caindo dentro da linha branca. Tatuagem, a mulher que faz maquiagem definitiva, né? Então, tudo isso pode influenciar e culminar numa disfunção das glândulas meibomianas ou contaminação da lamela anterior da pálpebra, fazendo com que haja blefarite anterior. Outros fatores associados é a síndrome visual do computador, a pessoa que pisca pouco, geralmente está em ar-condicionado, num regime de esforço visual, né? Então, isso também faz com que haja uma disfunção, um ressecamento ocular, né? A pessoa pisca menos e há um ressecamento, o que pode favorecer a proliferação de micro-organismos, diminuição do clearance lacrimal. Leitura prolongada, pelo mesmo motivo, uso de microscópios também. O manejo é sempre feito com compressa morna, massagem das pálpebras, higienização da pálpebra com shampoo Johnson's neutro, shampoo de bebê, né? E soro fisiológico. Você pode lavar a pálpebra com gaze para fazer uma higienização de uma área mais extensa periocular, e você também pode fazer a higienização da linha branca com cotonete embebido em soro fisiológico e shampoo neutro. Para manejo da blefarite, também, como o olho está mais seco e hiperosmolar, você pode utilizar colírios com conservante, que são os mais comuns, e colírios sem conservante, que são os melhores, né? Hialuronato. Nunca oftalmologista prescreve colírio. Pode até perguntar para o Sérgio, que é da otorrino, eu acredito que a otorrino também condena, é o uso de nafasolina, colírios ou produtos que tenham vasoconstritor, porque promove esses colírios que são azuis que vendem na farmácia, Teuto, Moura Brasil, Visazul, esses colírios assim, que geralmente as farmácias fazem purroterapia. Por que a gente não utiliza? Porque eles dão efeito rebote. A pessoa pinga, o vasoconstritor clareia o olho, arde um pouquinho, clareia o olho, mas daqui a algumas horas o efeito desse vasoconstritor passa e o olho vermelho volta pior. Então a gente não utiliza colírio com benzalcônio e nem com nafasolina. A gente deve ter uma alimentação saudável, isso deve ser propagado para os nossos pacientes. Então, alimentos ricos em ômega 3, peixe, sardinha, né? Ou então você fazer isso em cápsulas, né? Através de ingestão de cápsulas de ômega 3. Isso, existem as cápsulas próprias, os medicamentos próprios, que nem o Preservite, que nem o L-Caps-D. Então, todos esses medicamentos, eles ajudam a melhorar a qualidade da lágrima, fora os colírios lubrificantes. Bom, como vocês viram que existe uma proliferação bacteriana, geralmente a gente pode estar passando também um antibiótico para fazer o tratamento à noite,
dessa blefarite. Então, a pessoa faz a lavagem, faz a limpeza com blefagel, e à noite pode estar fazendo 1 centímetro, mais ou menos, de pomada oftalmológica antibiótica. Então, a gente passa aí, geralmente, o Tobracorte pomada, Maxinon pomada, né? Então, tem as pomadinhas oftalmológicas antibióticas que podem ser utilizadas para o manejo. Lembrando que blefarite crônica, como é da própria pele da pessoa, o estáfilo, o demodorum, o que for o micro-organismo que tiver ali, geralmente é comensal e faz parte da própria flora da pessoa. Então, existe uma alta taxa de recidiva. Então, a pessoa vai ter que fazer trabalho de manutenção, de limpar o olhinho. Quem tem blefarite crônica mesmo, vai ter praticamente de ficar fazendo esse trabalho de higienização e de controle sempre. Bem, o controle medicamentoso pode ser feito com tetraciclina, né? Você pode ajudar via sistêmica através de tetraciclina. Eu também utilizo doxiciclina também, de 100 mg de 12 em 12. Tetraciclina de 6 em 6. Então, a gente pode estar fazendo esse tratamento via oral também para ajudar. A terceira causa de olho vermelho é o pterígio. O pterígio, ele é essa carne triangular que cresce da conjuntiva, ela consegue ultrapassar o limbo e vai se sobrepor à córnea. Então, ela geralmente tem um formato triangular, é uma membrana fina, delgada, né? Que ele parte do branco do olho e vai em direção ao centro, ao eixo pupilar, né? E isso daí, essa patologia, que é o pterígio, é muito comum aqui no Brasil. Então, a prevalência, geralmente, essa meta-análise que está aí no slide, mostra uma prevalência, assim, média, considerando as diversas latitudes, de 12%. No Brasil, gira ali em torno de 10%, mas em torno disso. Então, quais são os principais fatores que levam ao crescimento de pterígio? O sexo ser masculino, e o sexo masculino geralmente trabalha em atividades que têm mais exposição ao sol, ao vento e à poeira. Esses são os 3 fatores ambientais que levam mais à formação do pterígio. A exposição à luz ultravioleta solar, o vento, e traz poeira junto. Isso aí faz com que haja uma proliferação maior do pterígio em quem tem uma genética também de predisposição ao pterígio. Então, a partir do momento que o pterígio, essa carninha, antes de ele passar o limbo, que é aquele círculo vermelho em volta da íris, ele se chama pinguécula, ele é um pré-pterígio. Depois que ele faz um avanço conjuntival por cima do limbo, ele passa a ser chamado de pterígio. Então, isso daí pode determinar alterações da curvatura anterior da córnea, determinando astigmatismo. Ou seja, o pterígio, em muitos casos, ele vai determinar grau, astigmatismo, né? Olha aí um pterígio bem pronunciado nessa imagem. Então, ele é um tecido fibrovascular. Então, ele precisa ser feito. Geralmente, o pterígio ele tem que ser operado quando ele está aí no grau 2 para grau 3, né? Então, quando ele está num estágio maior, esse aí já é grau 4. Ele está ocluindo o eixo visual. Então, ele tem que ser operado. Geralmente, a técnica cirúrgica é por arrancamento, e as pessoas que operam pterígio fazem também transplante conjuntival e o uso de membrana amniótica ou de colírio de mitomicina C, para evitar a recidiva. A maior causa de falha, maior causa de falha ou de falência da cirurgia de pterígio é o retorno dele, que ocorre em torno aí de 20%. Então, a pessoa vai perguntar, doutor, é uma cirurgia perigosa, vai furar meu olho? Aí você vai acalmar a pessoa, falar, não, é uma cirurgia externa ocular, não vai haver perfuração, não vai haver ruptura de continuidade da córnea. Porém, o que pode acontecer, você tem que esclarecer isso para o paciente, é que o pterígio pode voltar.
O pterígio, ele pode estar associado à alteração ali também do olho seco e levar ao olho vermelho. Por quê? Porque a lágrima ela é distribuída uniformemente sobre a córnea e sobre a conjuntiva. Se você tem um pterígio, uma carne ali, que tem um epítopo aqui, um monte, né, uma ponta, essa ponta ela vai estar desidratada em relação às bases. Então, vai desestabilizar o filme lacrimal e vai levar a um olho seco. Lembrando, então, que a camada, isso é muito importante nós lembrarmos, a camada da lágrima, ela tem uma camada externa, lipídica, uma camada aquosa e uma camada mucosa de aderência. Então, lembrando aqui, o pterígio pode fazer a alteração desse filme lacrimal, pode fazer, então, um olho seco evaporativo, né, por essa irregularidade de superfície, né? Então, como resultado do olho seco, ele pode desenvolver-se aí o síndrome do olho vermelho, associado também com irritação, com coceira, ardor e visão borrada. Bem, o pterígio tem um custo econômico, tem o custo cirúrgico, a pessoa pode ter queda da qualidade de vida ocular, a pessoa ter faltas ao trabalho, enfim, a pessoa ter perda de visão, acidentes automobilísticos e profissionais. Então, tem que ser feito um acompanhamento oftalmológico sério para uma doença que pode reduzir e muito a qualidade de vida ocular. A pessoa gasta com exames, com consultas médicas e muito com colírio enquanto aguarda atendimento no Sistema Único de Saúde, por exemplo. Então, existe um custo social e econômico para o pterígio. Então, o tratamento do pterígio, em primeiro lugar, clinicamente, vão ser com os colírios à base de carboximetilcelulose, através de hialuronato de sódio, de PEG. Então, vão ser feitos pelos colírios lubrificantes. Lembrar que nunca o paciente fala, doutor, passa um clareador para mim, um Claril, não passe por causa do efeito rebote. Bem, eu também posso utilizar, se o colírio, para ajudar o pterígio, eu fazer compressa fria. A compressa fria é um anti-inflamatório natural. Então, compressa fria é muito bom para o olho vermelho. Mas eu também posso lançar mão de colírios, que são esteroides hormonais, o corticoide milimesimal, que tem o flutinol. E eu posso utilizar também colírios anti-inflamatórios não hormonais, né? Então, eu posso utilizar o diclofenaco colírio, por exemplo. Eu posso utilizar pomadas, né, para poder fazer esse trabalho também, de regeneração, Regencel, outras coisas que eu posso estar utilizando são colírios tipo gel também, Epitegel, Liposic, Vidizic. Bom, então, um fator para quem tem na família pterígio, a pessoa deve evitar sol, luz e poeira. Então, o pterígio dá muito em quem? Em motoqueiro, por exemplo. O motoqueiro é homem, geralmente, e geralmente as viseiras não estão totalmente fechadas, ou vem um fluxo laminar de ar por baixo, ou frontalmente pela viseira semi-ocluída, e aí, então, vai bater poeira, vento e o sol ali. Então, dá muito em motoqueiro, em trabalhadores rurais, geralmente do sexo masculino. Então, a pessoa tem que se proteger com óculos de sol, chapéus, outros acessórios, e evitar aí a exposição ao vento, ao sol e à poeira. Bem, a outra patologia que leva à síndrome do olho vermelho são as conjuntivites. Então, a conjuntivite é uma das causas mais comuns de busca ao oftalmologista, já que as conjuntivites elas têm causas variadas. A causa comunitária, infecciosa comunitária, é a mais comum, né? É uma doença altamente virulenta, né? Mas existem outras causas de conjuntivite, conjuntivite alérgica, conjuntivite por produtos químicos, né? Conjuntivite
as conjuntivites bacterianas, conjuntivites catarrais, que estão ligadas à infecção de vias aéreas superiores, por contiguidade de sinusites que passam pela lâmina papirácea. Então, existem vários tipos de causa das conjuntivites. Então, ela é uma causa muito comum. Tracoma é uma causa que pode trazer conjuntivite, né? Enfim. Então, elas são inflamações da conjuntiva. Nós estamos vendo nessa imagem, no lado esquerdo, uma conjuntiva. A conjuntiva é o branquinho do olho, né? Ali tem o limbo ali, esse olho é azul, tem o limbo. Os cílios, eles estão todos normo-implantados e todos têm uma orientação vetorial muito boa. A gente não está vendo nessa imagem nada que chame atenção para meibomite. E ali do lado direito, nós estamos vendo nesta imagem uma conjuntiva hiperemiada, inflamada, né? As conjuntivites, elas se dividem em infecciosas, as principais causas, né? Infecciosas e não infecciosas. As infecciosas, geralmente, são virais e bacterianas. Existem outros tipos de organismos que podem levar a conjuntivite, mas são muito menos comuns, elas ficam em regime de exceção. Então, falando de conjuntivite infecciosa, geralmente são causadas por micro-organismos, como vírus, como bactérias, né? Pode, então, estar presente fungo e parasitas, né? Principalmente em pessoas deprimidas. Conjuntivite viral é a causa mais comum. Geralmente é uma conjuntivite que está ligada a efeito sazonal, a uma tendência alérgica da pessoa, né? Que pode levar a uma diminuição da resistência, alguma peculiaridade, e a pessoa pega um vírus no olho e forma uma conjuntivite viral. Conjuntivite viral, geralmente, o olho fica vermelho, existe um epífora, que é o lacrimejamento, né? Uma ardência, sensação de corpo estranho, mas geralmente vai estar ausente a secreção. Num primeiro momento, não vai ter a secreção. E existe, se você faz a inversão de pálpebra inferior no seu fórnice inferior, geralmente existe a presença de folículos, né, na pálpebra inferior. Então, isso aí geralmente é causado por adenovírus, né, pega em todas as faixas etárias, está muito ligado com criança também, porque existe uma proximidade muito grande entre as crianças, elas têm atividades infantis, de brincadeiras, e elas têm contato geralmente e passam de umas para as outras. Isso aí a gente pode abrir um parênteses, o tracoma também é transmitido assim, principalmente na infância. Então, o olho é vermelho, o olho é congesto, com aspecto, com lacrimejamento, sensação de areia, de corpo estranho. Você olha lá, não tem corpo estranho nenhum na biomicroscopia. O olho apresenta uma coceira, um prurido, irritação, né? Existe geralmente uma secreção aquosa ou mucoaquosa, geralmente não tem um padrão de pus, de uma secreção com um efeito já mais purulento. Pode exercer uma certa fotofobia, um discreto edema de pálpebra, as pálpebras podem estar inchadas ao acordar. O tratamento da conjuntivite viral é de suporte. Então, o que você passa geralmente com a pessoa quando você tem o diagnóstico de conjuntivite viral? Medidas de suporte, é lavar o olhinho, é lavar as mãos com água e sabão corrente, fazer uso de produtos descartáveis, usar álcool em gel nas mãos, né? Então, muitas pessoas vão ao oftalmologista com lenços de pano. Aquilo não deve, porque faz a retroalimentação da conjuntivite, seja ela viral ou bacteriana. Então, todo o processo deve ser feito com lenços descartáveis próprios para a região ocular, bem macios, que sejam descartáveis, a higienização de mãos, o uso de álcool em gel, fazer compressa fria, né? E um colírio lubrificante, para poder aumentar a hidratação e o clearance da lágrima. Também a gente pode fazer, em alguns casos, alguns médicos podem prescrever colírio antiviral,
Isso não é o comum, né? Mas é descrito na literatura. Geralmente, eu queria abrir um parênteses aqui, conjuntivite viral, causada por adenovírus, geralmente é inocente, mas ela pode evoluir com complicações, por exemplo, com nébulas de córnea, manchas de córnea, e que atrapalham a acuidade visual e da pessoa com correção. A pessoa pode ficar enxergando pior depois dessas nébulas. Então, a conjuntivite, ela pode deixar sequela, principalmente se for adenoviral. Então, olha aqui, fazendo um reforço, lavar as mãos, evitar o compartilhamento de fontes, de toalhas, de lenço, de maquiagem, de lente de contato. Eu já vi gente compartilhar lente de contato, né? Manter bons hábitos de higiene, evitar uso de piscinas, principalmente piscinas térmicas de água quente. Ali existe uma grande contaminação nesses meios aí. Usar óculos de proteção em ambientes onde possa haver exposição, muita concentração de pessoas, né? Usar também óculos, equipamentos de proteção individual, quando a pessoa está exposto a algum agente químico, irritante, poeira, etc. Principalmente se a pessoa tem um fundo alérgico presente, né? Uma manifestação clínica alérgica que pode redundar numa diminuição da defesa local e o vírus pode se aproveitar e se proliferar e se instalar. Bom, os vírus aí mais comuns são adenovírus, né? Outros vírus, heterovírus também. Outros vírus que podem também colonizar são herpes simples, o picornavírus, o vírus de rubéola. Tudo isso pode levar à conjuntivite viral. Outra conjuntivite infecciosa, que não é viral, é a bacteriana. Geralmente é uma causa muito comum de síndrome de olho vermelho, né? Geralmente ele está ligado muito a esse processo mucopurulento, adesividade de cílios, né? E então o olho vermelho, congesto, a pálpebra edemaciada, os cílios unidos, né? Ali, então tudo isso é daí. Então esse processo aí ele tem que ser limpo, onde tem pus, onde tem secreção purulenta, em todo lugar, em toda a medicina o pus deve ser tirado. Então aí esse olho tem que ser lavado, tem que fazer compressa fria, antibiótico para ele. Então aqui mostra já uma conjuntivite purulenta bem importante, com edema de pálpebra importante, né? Então, a gente deve, nesses tempos de pandemia, houve um reforço muito grande sobre essa temática da higienização pessoal, né? Das mãos, contato, as pessoas evitarem o contato muito próximo. Então, é uma doença que pode ter num olho e pode passar para o outro. Então, geralmente, a gente faz o antibiótico. Às vezes tem a conjuntivite em um, a gente já pinga o antibiótico nos dois para fazer o bloqueio da passagem para o segundo olho. Então, em termos de sintoma, a conjuntivite ela se expressa clinicamente através de vermelhidão, de inchaço, de sensação de areia nos olhos, e uma secreção purulenta. Lembrando que a viral, geralmente você não encontra essa secreção purulenta, ela vai ser geralmente aquosa ou mucosa no máximo, né? E aqui na conjuntivite bacteriana, ela já tem um dos marcadores clínicos mais importantes, é a expressão do resultado da infecção bacteriana que se faz no olho através da presença mucopurulenta, né? Fora a sensação de corpo estranho, de irritação, o olho vermelho, o edema da conjuntiva, que a gente chama de quemose, né? Então, pode tudo isso estar... A formação de vasos em toda a extensão da conjuntiva, a gente chama isso aí de injeção ciliar. Então, o diagnóstico da conjuntivite, ele é clínico. Você pode fazer uma cultura, principalmente numa conjuntivite que tenha uma resposta insatisfatória ao antibiótico, né? Então, às vezes você tem você fazer uma cultura antes para poder
ter esse estudo desse tratamento, se o antibiótico que foi instalado de primeiro tempo, ele é suficiente. Então, pode você fazer uma cultura da secreção e fazer o antibiograma e o estudo da sensibilidade dele antes da aplicação do antibiótico, para fazer esse estudo. Então, ficaria uma medicina de ponta, né? Mas você tratar já clinicamente após a cultura, da coleta da cultura, você já tratar e você verificar depois qual foi a sensibilidade no antibiograma. O tratamento envolve, então, os antibióticos, né, e os cuidados com higiene e compressa fria. Então, os colírios aí, os pediatras gostam bastante do cloranfenicol, é um colírio que já está muito em desuso, né, porque era utilizado com uma certa segurança no público pediátrico, né. A gentamicina já é um produto que eu particularmente não gosto muito, da classe dos aminoglicosídeos, ele inibe a síntese de proteína bacteriana. A tobramicina é um colírio que é muito utilizado, o tobracin, o tobracorte, né? Então, ele é muito utilizado na classe dos aminoglicosídeos também. Outros que a gente pode utilizar é o ciprofloxacin, o ofloxacin, a polimixina B, que é o maxinon, né, o micina. Falando agora, saindo das conjuntivites, nós podemos ter a episclerite. Episclerite está mostrando aí nessa imagem o olho vermelho. O olho vermelho por uma episclerite, geralmente aí localizada, né? Olha lá, nessa imagem a gente consegue ver, você vê que não se trata de um derrame conjuntival, isso daí mostra os vasos congestos, mas não está em toda a presença, em toda a extensão da conjuntiva. Ela está geralmente localizada. Então, é uma inflamação da episclera, episclerite. A episclera é uma camada fina que recobre a esclera. A esclera é aquele tecido duro que dá o formato do olho branco, né? Então, é uma camada que está acima e que reveste a esclera, a parte branca do olho, né? A episclerite é uma causa de olho vermelho, uma causa comum de olho vermelho, e pode estar confundida com outras condições oculares de inflamação. Então, a episclerite ela pode ser simples ou nodular. A forma simples é uma inflamação mais uniforme da episclera, e a nodular ela se caracteriza pela presença de nódulos inflamatórios visíveis sob a conjuntiva. Então, a etiologia geralmente é idiopática na maioria das vezes, pode estar associada às colagenoses, à artrite reumatoide, a lúpus eritematoso sistêmico, a sífilis, a herpes, a doença inflamatória intestinal, a doença de Lyme, a atopias. Geralmente o sintoma é dor, quando você faz a palpação ali, dói a área vermelha, né? De uma maneira um pouco distinta, então, da conjuntivite. Essa aí tem uma dor mais localizada e mais pronunciada para a palpação. E também pode levar uma certa dificuldade em relação à luz, que é a fotofobia. Os sinais é o olho vermelho, claro, principalmente ao despertar. A episclerite pode ser causada também por outras coisas, por lesões oculares, exposição de produto químico, produto irritante, pode levar a um processo de inflamação da episclera. O diagnóstico da episclerite, claro, é na história clínica, é no exame clínico, na biomicroscopia, é no exame oftalmológico completo, determinado por acuidade visual, motilidade extrínseca ocular, ectoscopia, biomicroscopia. Pode ser solicitado exames adicionais, né? Fazer a biópsia do tecido, às vezes você está numa dúvida se aquilo lá é uma episclerite mesmo. Então, você pode fazer uma pequena biópsia, mandar para anátomo patológico para dar uma avaliada. Tratamento de episclerite geralmente envolve o uso de colírio anti-inflamatório e também analgésico, para aliviar os sintomas. Nos casos mais graves, pode ser administrado anti-inflamatório até via oral, né? Pode ser necessária a remoção cirúrgica daquele segmento de episclera, mas é uma coisa um pouco mais rara.
Então, falando de episclerite, o que nós poderíamos utilizar? A prednisolona, que é um anti-inflamatório hormonal, o diclofenaco colírio, que é um anti-inflamatório não hormonal, a tobramicina, no caso, se você aventar uma possibilidade infecciosa bacteriana, ciprofloxacin, polimixina B, esses aí todos antibióticos, no caso de uma infecção bacteriana associada. Então, nós não podemos confundir conjuntivite, esclerite e episclerite, porque a conjuntivite é da parte mais externa da conjuntiva, né, que se ele faz uma continuidade com a conjuntiva forniceal, né, a conjuntiva vermelha forniceal. Então, essa conjuntiva, ela é mais externa. A esclerite é da própria esclera, é daquele tecido fibroso que faz o arcabouço ocular, que dá forma ao olho, aquela camada branca e resistente. Então, a esclerite é a inflamação desse segmento anatômico. E a episclerite está entre os dois, está entre a esclera e entre a conjuntiva, é uma membrana fina que fica entre os dois. Então, são fisiopatologias, origens embrionárias e tratamentos, muitas vezes, de etiologias diferentes, porque muitas vezes uma esclerite pode estar ligada muito mais a uma doença, uma colagenose, e, por exemplo, uma conjuntivite muito mais ligada a processos de atopia e processos infecciosos, né? Seja ele viral ou bacteriano. Então, nós não podemos confundir essas clínicas que são totalmente distintas. Ceratite, aí tem uma ceratite corada pelo rosa bengala, né? Então, é uma doença, essa aí, por herpes, né? Então, cuidado, quando tiver herpes, com uma doença assim, com esses nódulos, né? Com essa configuração aí diferente, a gente não pode entrar com corticoide, né? Tem que fazer o tratamento antiviral, nesse caso aí, né? Geralmente com aciclovir, né? Muito bem. Então, a ceratite, esse aí é um exemplo que a gente colocou de uma ceratite que ocorre pela herpes simples, né? A ceratite é uma inflamação de córnea, que é a camada clara e protetora, que recobre por toda a parte colorida do olho, que é a íris. Essa condição pode ser causada por diversos fatores, incluindo infecções, alergias, lesões ou inflamações. Quando não tratada adequadamente, a ceratite pode levar a complicação grave, dor, muita dor, porque o olho ele tem todo um sistema de inervação, é muito inervado a córnea, né? Então, dói bastante o processo de ceratite. Para quem se recorda do que eu falei anteriormente, lembra que eu falei da conjuntivite viral por adenovírus? Essa aí é a nébula. Tá vendo essas manchinhas brancas que estão aí presentes na córnea? Isso aí são sequelas, se chama nébulas, que são sequelas de uma infecção viral por adenovírus. Então, a pessoa teve uma conjuntivite viral e ficou com essas sequelas. Isso é um tipo de ceratite. Aquela primeira que a gente viu, essa aqui por herpes, essa aqui por adenovírus, né? Então, as causas de ceratite podem ser as mais variadas, adenovírus, herpes, pode ser por fungo, por parasita, por bactéria, tudo isso pode deixar processos de ceratite. Por exemplo, uma paralisia de Bell pode fazer com que haja uma baixa, uma oclusão palpebral insuficiente, aí aquela parte que não está ocluída, o olho não consegue ocluir por causa da paralisia facial, aquela parte fica exposta, resseca e a pessoa pode ter uma ceratite. Então, essa ceratite seria uma ceratite secundária, né? Às vezes a pessoa pode ter uma ceratite por causa de lente de contato, né? Um mau uso da lente de contato que levou à hipóxia, que levou a um prejuízo também ali do ceratócito e a pessoa ter ceratite pelo uso indevido ou alguma complicação decorrente da lente de contato, olho seco, pode levar a ceratite, né? Problemas de trauma, a pessoa às vezes teve um trauma contuso ocular e houve uma desepitelização. Aquele pessoa que é serralheiro, por exemplo, que mexe com solda
e ele conseguiu comprar na farmácia, por exemplo, anestésico. Então, o anestésico, ele é desepitelizante para o ceratócito. Então, a pessoa pode estar determinando um desfoliamento do ceratócito ali, químico, né, pelo uso de anestésico. Então, tudo isso pode levar a ceratite. Aqui nós estamos mostrando à esquerda corados. A gente pinga o colírio de fluorceína, que é um colírio laranjadinho, e joga a luz de cobalto e ele fica verde e evidencia aí, no caso, as lesões. Então, aqui no caso à esquerda, uma ceratite com poucos pontos ali de ceratite. Já na imagem do meio ali, nós temos uma ceratite moderada, né? E no caso de um olho seco severo, alguma coisa assim, foi um status de conjuntivite ali, viral, alguma coisa, ou uma doença, que ali à direita está uma ceratite mais grave. Você vê a diferença entre a imagem da esquerda, leve, para a ceratite bem mais pronunciada no lado direito, ali na imagem à direita. Então, nós temos de verificar, por exemplo, no caso do olho seco, o índice de proteção ocular, que ao piscar, a pessoa não pode estar muito afastada do tempo do boot, né? Então, a pessoa que tem, por exemplo, o tempo de ruptura muito menor do boot, né, da lágrima, do tempo do filme lacrimal, se está muito menor do que o intervalo de piscadas, isso prejudica, levando a uma síndrome de olho seco, que pode levar a uma síndrome, uma ceratite também. Bom, outra patologia que dá olho vermelho, por exemplo, são as uveites. Essa imagem aí, você está vendo que tem pus na câmara anterior. A gente chama de hipópio. A uveíte é uma inflamação ocular que afeta a úvea. A úvea é a camada média do olho, e ela pode ser causada por várias razões, né? Várias etiologias, incluindo doença autoimune, infecção, traumas, né? Trauma ocular, uso de medicamento. Então, essa imagem mostra a úvea, né? Que é feita pela coroide, constituída, né? Pela coroide, o corpo ciliar e a íris, a úvea. Então, a uveíte, ela é anterior, ela é intermediária, posterior, ou ela pode estar em todas as camadas do olho. Então, a uveíte anterior, ela está ali, mais próximo da córnea, né? É o tipo mais comum de uveíte, né? Causado geralmente por doença autoimune. O pessoal da reumato tem que estar alerta ali para verificar se não tem artrite reumatoide, lúpus, síndrome de Sjögren, ou outras colagenoses ali, ou outras doenças autoimunes associadas que podem estar fazendo responsividade no olho, né? A uveíte intermediária, geralmente, ela é causada também por doenças autoimunes e também por doenças virais, acometendo mais ali o corpo ciliar, né? Muito bem. Só um instante. Deixa eu só passar aqui. A uveíte posterior, ela geralmente está ligada a processos mais infecciosos, né? Por toxoplasmose, que é o mais comum, mas em imunodeprimidos também pode estar ligado à citomegalovirose, né? Pode estar ligado à citomegalovirose, né? Claro, o nome já diz, é um vírus, né? Então, muito comum a toxoplasmose no meio comunitário. O citomegalovirose, às vezes, está muito presente nas imunodeficiências, né? A panveíte é quando todo o olho fica inflamado, a parte anterior, intermediária e posterior, né? Então, está também ligado em doença autoimune, doenças virais, bacterianas e trauma. Então, ali, ó, a delimitação anatômica, a uveíte anterior, a uveíte intermediária e onde ficaria a uveíte posterior. Então, a uveíte, falando um pouquinho de uveíte anterior, geralmente ligada a doenças autoimunes, artrite reumatoide, espondilite anquilosante, doença de Reiter, pode estar ligada com infecções virais, fúngicas, sífilis, tuberculose, né? Geralmente hipópio está ligado junto muito com isso, com hanseníase, com tuberculose, herpes, né?
Então, pode dar uveíte anterior. Trauma ocular pode dar uveíte anterior, né? Porque o trauma, às vezes, faz com que haja liberação de substâncias ali e reação self, né? Reação autoimune self contra essas substâncias que foram lançadas na câmara anterior e fazer um processo de uveíte self, né? Outras causas também de uveíte anterior pode ser reação alérgica, reação a medicamento. A uveíte intermediária, então, está ligada muito à doença autoimune, infecções virais, Epstein-Barr, citomegalovírus, rubéola, tudo isso pode causar uveíte intermediária. Na intermediária, nós vamos ter as imagens do snowball, do snowbank, né, que a gente tem que fazer a avaliação dessa retina mais próxima anterior, né? Então, outras causas de uveíte intermediária é a doença de Behçet, linfoma e a síndrome do Birdshot. Bom, falamos de uveíte. Outra patologia também outra configuração que pode estar ligada com o olho vermelho é o glaucoma agudo. Então, olha aqui, existe nessa imagem a formação do líquido do humor aquoso na parte posterior ali dos processos ciliares. Ele passa, o humor aquoso formado, ele passa entre o cristalino, que é a lente, e a íris, passa pela pupila e ganha a câmara anterior e vai ser absorvido no ângulo. Então, quando esse ângulo é fechado, que nem nessa imagem, então o humor aquoso produzido, existe uma diferença da taxa de absorção e produção. Maior a produção, aumenta a pressão do olho pelo fechamento do ângulo, né? Então, isso pode levar a uma síndrome de olho vermelho, uma crise de glaucoma agudo, que pode levar a dor intensa, dor de cabeça, náusea, vômito, visão turva, halos e o próprio olho vermelho, entrando dentro da síndrome do olho vermelho. Outra coisa também que pode levar ao olho vermelho é o glaucoma relacionado ao trauma. Quando o trauma, como eu expliquei, ele leva à produção, por exemplo, de sangue, que vai obstruir o trabeculado, dificultando a reabsorção do humor aquoso. Então, o trauma pode fazer também reação autoimune, que nem eu expliquei nas uveites. E tudo isso, a formação de produtos proteicos, né, de debris, tudo isso pode estar impactando na reabsorção e levar a um olho vermelho decorrente de trauma contuso, por exemplo. Nessa imagem, onde está aparecendo a seta ali, vocês estão vendo o sangue na câmara anterior. A gente chama isso de ifema. Ifema é sangue na câmara anterior. Hipópio é pus na câmara anterior, geralmente ligado a processos de uveites anteriores ou intermediárias relacionados à tuberculose, a hanseníase, etc. Uma doença, vocês estão vendo que essa íris está toda cheia de vaso. Esses vasos aí, geralmente a pessoa está com uma pressão altíssima, 50 milímetros de mercúrio, 40 milímetros de mercúrio, a pressão normal é de 12, né, de 12 a 20, 21 é o número aí da pressão ocular. Então, essa pessoa está com 50 de pressão. Então, é uma patologia grave que precisa de intervenção imediata. Existe a liberação de fatores angiogênicos que fazem a proliferação desses vasos e que vai levar a um olho vermelho também. Então, o glaucoma de ângulo fechado, o glaucoma neovascular, o glaucoma por trauma, né? Outras causas de conjuntivite, a queimadura por solda, né? Então, a produção de raios infravermelhos ali pela solda faz com que haja uma paralisia, né? Do músculo ciliar e haja também uma irradiação contra o ceratócito e vai levar a pessoa a ter uma dor importante, no caso da queimadura por solda, e vai levar a olho vermelho também. Outra também é o trauma ocular, que nem a gente já falou, pode ter ifema, pode ter a presença ali de a ruptura de vasos que estão
naquela figura à direita superior, né? Então, tudo isso pode levar o trauma ocular a uma síndrome de olho vermelho. O uso de lentes de contato, principalmente o mau manejo da lente de contato, pode levar ao olho vermelho. Processos alérgicos, né, principalmente em países de clima mais tropical, de clima mais... nos Estados Unidos, Europa, não tropical, mas um clima mais... Agora me fugiu a palavra. Pode levar às alergias, às atopias sazonais, que a gente chama. Então, pode ter formação de pseudomembrana e olho vermelho também. Os tumores, nesse caso aí, ó, parece uma pinguécula, parece um pré-epiterígio, mas você está notando aí, nesse caso, que existe uma base, uma vascularização dessa proliferação conjuntival. Então, isso aí pode ser uma neoplasia intraconjuntival, que a gente chama de NIC, parecendo com o NIC da ginecologia, que se classifica em 1, 2 e 3 também. Então, isso daí, a gente olha às vezes um tumorzinho de conjuntiva do olho, pensa que é só um pterígiozinho, uma pinguécula, e às vezes é um tumor ocular que pode estar crescendo ali, desestabilizando a lágrima, modificando a fisiologia lacrimal e levando a uma síndrome de olho vermelho. Irritações químicas também, exposição a agentes químicos, podem levar à formação de um olho vermelho também reacional. Então, esse aí foi uma simples revisão da síndrome de olho vermelho. Cada um desses temas mereceria uma aula específica com fisiopatologia, enfim, com todo esse processo que nós temos, mas já dá para nós termos uma boa discussão e uma boa revisão sobre as principais causas de olho vermelho dentro do contexto oftalmológico. Então, a gente gostaria de agradecer aí a atenção de todos vocês e estamos aí agora à disposição para dirimir algumas perguntas, responder algumas observações que vocês nos fizerem. Professor, muito obrigada, foi excelente a palestra, a gente aprendeu bastante. Tivemos algumas dúvidas que foram mandadas pelo chat. Pode começar a ler para o senhor? Pode. A primeira dúvida foi do Rodrigo. Se a blefarite não for tratada, existem complicações associadas à redução da acuidade visual? Rodrigo, foi uma ótima pergunta essa que você fez, porque se a blefarite ela não for tratada, a presença de bactérias, de debris, pode levar a pessoa coçar o olho, por exemplo. Se ela tiver uma córnea fina, pode fazer com que haja mobilização de grau, aumento de grau. Então, pode indiretamente ter repercussão sobre a acuidade visual, com, por exemplo, o aumento de grau, né? Enfim, então pode ter o não tratamento da blefarite, pode redundar de uma maneira indireta sobre a acuidade visual, com o estabelecimento de grau de astigmatismo, por exemplo, o aumento da miopia. Uma outra dúvida também do Rodrigo no PS, com o objetivo de aumentar a sensibilidade, posso prescrever um colírio de tobramicina para qualquer paciente com quadro agudo de conjuntivite se eu não conseguir identificar a etiologia? Eu penso que você pode fazer o uso da tobramicina, ela sem corticoide. Porque se você tiver corticoide, a menos que você tenha certeza de que não é viral. E se você tiver diante de um quadro inicial de herpes simples, por exemplo, uma conjuntivite viral por herpes simples, você não tem corante lá, não tem como você verificar numa fase inicial essa configuração anatômica da herpes simples. E aí você ofertar um corticoide, eu já vi na minha prática clínica médicos que fizeram isso e se deram mal e potencializaram uma infecção por herpes simples ocular.
tendo como prejuízo a acuidade visual final. Então, se você for fazer tobramicina, você pode fazer, a menos que você tenha certeza de que não é viral, você pode fazer ela simples, por exemplo, que fica de uma medida segura. Professor, do Wilson Foré. Durante a apresentação do olho vermelho, a gente aprendeu sobre olho seco, blefarite, pitirígio, conjuntivite. Porém, estou meio perdido. Com isso, gostaria que o senhor esclarecesse quais não são bilaterais, ou seja, que não acomete os dois olhos ao mesmo tempo. Geralmente, as conjuntivites, elas se apresentam de uma maneira mais em um olho, mais monocular, e passam para o outro. Pode acontecer em medicina de acometer os dois olhos juntos, mas geralmente as conjuntivites, elas começam por um olho e disseminam para o outro olho por contiguidade, né? Por isso a gente faz medidas de bloqueio. Blefarite, quando a pessoa tem, geralmente é bilateral. Pterígio é no olho acometido, ou seja, se tem pterígio nos dois olhos, os dois olhos podem estar com o olho vermelho. Mas se a pessoa tem pterígio geralmente em um olho só, aí então vai ser aquele olho que vai ter o pterígio, que vai ter aquela carninha, que vai estar acometido pelo olho vermelho. O veite geralmente é bilateral, porque está ligado a processo infeccioso, a processo de colagenose, então geralmente é bilateral. Glaucoma agudo, geralmente o ângulo fecha nos dois olhos, né? Então, pode estar mais sintomático em um olho, mas geralmente também é bilateral. Então, depende muito da etiologia. Então, a pessoa está com o olho vermelho, você tem que já tá, aqui mostra as possibilidades para o olho vermelho, né? Aí, então, a pessoa tem que fazer o exame clínico, a clínica é soberana. Tem que fazer a acuidade visual, a biomicroscopia, fazer tudo isso para determinar com segurança qual que seria a etiologia. Mas, em medicina, pode variar, pode ter quadros, por exemplo, pode ter pterígio bilateral, a pessoa ter pterígio nos dois olhos, e determinar olho vermelho nos dois olhos. A pessoa pode ter conjuntivite em um olho só, e pode ter conjuntivite nos dois, né, já instalado. Então, esse é um quadro que pode variar um pouquinho, e também varia também de acordo com a etiologia. Outra pergunta, professor, do Rodrigo. Ceratocone é fator de risco para ceratite? Rodrigo, ceratocone é uma doença onde há o aumento da curvatura da córnea, né? Por isso a córnea adquire um formato de cone, daí o nome ceratocone. Em casos onde o ceratocone é muito pronunciado, em casos graves, pode ocorrer ceratite, pode ocorrer uma desepitelização mais acentuada no epítopo do ceratocone, nos epítopos do ceratocone. Mas não é uma coisa tão frequente de acontecer. Geralmente o ceratocone, ele quando ocorre isso, é quando a pessoa já tem uma síndrome seca, tem uma ceratoconjuntivite seca, ela tem uma síndrome de Sjögren, ou ela tem alguma outra coisa que favorece isso, né? Então, não é tão comum o ceratocone evoluir com ceratite, mas é possível, fisiologicamente falando, é possível. Outra pergunta, professor. A NIC tem evolução rápida? A neoplasia intraconjuntival, geralmente, ela não tem uma evolução tão rápida. Ela demora um tempo, dá tempo, então, de o oftalmologista fazer uma biópsia e mandar para o anátomo patológico e fazer a verificação da histologia, se é uma proliferação conjuntival normal, uma pinguécula, né, fibrovascular, uma pinguécula, um pré-pterígio, um pterígio, ou se aquilo ali representa uma neoplasia, né, de conjuntiva. Mas, geralmente, ela demora um tempo para se instalar. Professor, uma pergunta do Canuto, Gabriel Canuto. Em caso de primeira manifestação de conjuntivite bacteriana, é preferível fazer tratamento empírico ou esperar a análise?
Depende muito, sabe? Essa é uma pergunta interessante. Se você está... Por isso nós temos esses cursos de oftalmologia para a graduação em medicina. Se você é o único médico num lugar afastado e você é o único recurso de saúde, o mais especialista, o mais habilitado para fazer a condução e o manejo dessa conjuntivite, você pode, sim, fazer, por exemplo, um antibiótico. Fazer um antibiótico à base de tobramicina, de gentamicina, de cloranfenicol, né? Então, você pode fazer um colírio sem corticoide para verificar e medidas de higiene, de higienização palpebral, e fazer também medidas de compressa fria para aliviar os sintomas, dando um alívio, né? Porque muitas pessoas vão trabalhar em lugares muito remotos, distantes, em interior, e vão precisar manejar aí algumas doenças oculares básicas. Então, eu acho que o médico, se ele tem, a história é muito importante. Se não teve nada, não teve um trauma orgânico, com cana, com milho, que pode disseminar fungos, né, muito graves. Se não tem uma história de herpes, não tem nada ali no rosto ali que está seguindo aquelas lesões bolhosas, que seguem o segmento nervoso que está na herpes, né? Se não tem nada de clínica, é só a conjuntivite, eu acho que o médico pode, de uma maneira segura, estabelecer, e tem secreção, né? Às vezes na história tem contato, teve alguém que estava na família ou no trabalho com conjuntivite. Então, se toda a história apontar para uma trajetória de segurança no estabelecimento desse tratamento e desse manejo, aí então pode se estabelecer um antibiótico, por exemplo, como o cloranfenicol, que a gente utiliza em crianças, né? Professor, muito obrigada, as dúvidas terminaram. Eu queria agradecer imensamente a presença do senhor, falar que foi muito proveitoso a aula do começo ao fim, a gente aprendeu muito, revisou bastante, muita coisa que a gente viu na disciplina de oftalmologia, e a gente está feliz do senhor ter aceitado o convite de embarcar nessa com a gente, na Liga, e dizer que a aula foi um sucesso, todo mundo elogiou bastante no chat. Agora eu queria chamar o senhor para a gente tirar uma fotinha. O Claro. Everton falou para divulgar do senhor com os membros da Liga. Tira aí, o Everton. Vai ligar as câmeras, então. Tá ligada, amiga? Vai, não tô vendo ninguém, então sou eu. Ligou todo. Pode tirar. Prontinho, Everton? E também agradecer a presença de todos, né, que vieram prestigiar a nossa primeira aula. Eu espero vocês na prova, pessoal, estejam lá. Muito obrigada, viu, professor? Muito obrigada a todos os presentes, foi ótimo, viu, gente? Eu gostaria de agradecer a esse time de vencedores, né, que idealizaram esta liga, que colocaram as coisas para funcionar, né? Nós temos aí um curso de oftalmologia recente, né? Eu sou professor recente da universidade, nós estamos aí aprendendo a fisiologia da universidade, mas saiu a liga oficialmente, então foi aprovado como projeto de extensão, vai sair o certificado pela universidade, né? Enfim, então quero agradecer a vocês e a todos os que participaram, que enviaram suas dúvidas, que nos assistiram, que nos prestigiaram, falando que a oftalmologia da UEG está à disposição, né? Quem quiser aí pode entrar em contato com os meninos, participem da prova, participem da liga, que vão sair ótimas discussões, e não só, eu gosto de praticar uma oftalmologia, eu sou clínico, sou médico da família, conforme a Eva falou. Então, eu gosto de fazer essa interação da oftalmologia com outras doenças e fazer essa interação
com outras áreas da medicina. Então, eu creio que mesmo para quem não vai ser oftalmologista, vai ser uma ótima oportunidade de discutirmos patologias importantes que têm repercussão ocular, ou que a repercussão ocular tem repercussão sobre a parte sistêmica. Então, a gente vai ser ótimo nós discutirmos isso e agradecer mais uma vez pelo privilégio de estar diante de um público tão honrado e tão querido. Muito obrigada, viu, professor, pelas palavras. Obrigada, professor, e todo mundo, por ter participado, pela disponibilidade. Na quarta-feira, às 20 horas, está todo mundo aqui assistindo a aula, o professor ministrando a aula. Foi ótimo. Ok.